ok? Então, eu vou aprendendo que eu preciso de prestar muita atenção a tudo aquilo que tiver relacionado à procrastinação, porque ela não me vai levar à realização. As pessoas dizem muito, eu vou fazer isto depois. Como diz em inglês, do it later. Do it now, faça agora. Então, se tens de fazer alguma coisa, faça aquela coisa. Dê um passo, dê um sinal. A mente confusa não compra nem vende. Então, eu quero garantir que a minha comunicação, que não é perfeita, mas tem que ser HF. HF é, na tradução, né, em inglês, é high functioning, ou seja, tem que ser funcional. Eu falo de, muitas vezes, quando falamos do mindset, falo de bold mindset, que é mentalidade ousada. Por que eu falo de ousadia? Deus foi muito ousado. Que haja mar, que haja luz, houve luz. A palavra tem poder? Tem. Em todos os sentidos possíveis. Nós aprendemos que toda a palavra é dita com fé, com ousadia, com convicção, seja como nós quisermos chamar, seja para o bem ou para o mal, tem o seu efeito. Eu não só por trabalhar com comunicação, porque todos nós vivemos com comunicação. A diferença é que uns fazem bem, outros fazem mal. E outros estão a trabalhar para melhorar. Olá, nossos amados seguidores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Evoluir Podcast. Nós que estamos então aqui a viver uma série fantástica que tem como título Da Presença ao Impacto. Tivemos um episódio que, se você não assistiu, eu lhe convido a assistir, que teve como título ou como tema Limites Saudáveis. Você que tem dificuldade em impor limites, em reconhecer o limite dos outros, pesquise. Foi com a presença do nosso amigo Carlos Tambua, e hoje estamos aqui para mais um episódio dessa série que está realmente, ou que começou de forma fantástica. E para o episódio de hoje, eu acho que nós fomos agraciados por uma personalidade, por um consultor sénior de negócios, um consultor executivo, que vocês vão poder acompanhar, seguir nas redes sociais, identificar essa pessoa, questionar, fazer perguntas, porque com certeza nós todos hoje vamos ter o privilégio de aprender muito. E para o tema de hoje nós vamos falar da influência à competência, ou da competência à influência. Você que é competente, mas está invisível. Você que tem competências, mas não consegue se firmar como um bom colaborador, como um bom empreendedor. Então, com certeza, a nossa conversa vai aqui ajudá-lo a ter alguns inputs, ou muitos inputs. Vamos estar expectantes, muitos inputs para que você evolua certamente nessa caminhada chamada vida. Hoje nós temos como convidado, eu anuncio já o convidado. Não, primeiro subscreve o canal, deixa o like, siga as nossas páginas no Instagram, TikTok, Facebook. Ajuda o Evoluir a crescer, porque o nosso desejo é ver o teu crescimento. Agora sim, para o dia de hoje nós temos como convidado Elder Felipe, mentor executivo, empresário também. Seja bem-vindo, Elder, ao Evoluir Podcast. Obrigado, Carlos. É um prazer, claramente, não é? Porque nem sempre nós temos vários convites, mas quando falo de convites que servem para nós podermos ajudar e agregar valor significativo, não é? Para que mais alguém também possa crescer, possa beber da nossa água, não é? Considerando que somos resultados de várias experiências sólidas e comprovadas. No meu caso, também internacional, mas mesmo que não fosse internacional, o mais importante é nós darmos e prestarmos nosso saber de coração aberto e mente aberta. Então, obrigado. Ok, não. Nós é que agradecemos. Nós aqui hoje vamos tentar abordar quando aquilo que tu sabes
precisa de ser visto. Quando aquilo, tu sabes uma coisa, mas aquilo que tu aprendeste, tu não consegues colocar em prática, tu não consegues apresentar para as pessoas, fazer com que efetivamente o teu conhecimento gere resultados. Então nós vamos andar por esses caminhos e fica conosco até o fim. Se vais precisar de água, pega já a água, uma agenda, uma caneta. Ouvintes e seguidores do Evoluir não podem assistir o podcast sem caneta, sem agenda. Tem que apontar, tem que anotar, porque quem escreve aprende melhor, não é? Acho que sim, quem anota aprende melhor. Então nós vamos começar com uma pergunta simples. Quem é o elder antes do mentor? Antes do mentor. Antes do mentor. Quem é o elder que ninguém conhece? Aquela pessoa que... O elder interiormente. Quem é o elder? Bom, primeiro e como mentor, você quer saber antes do mentor. Antes do mentor. Eu aprendi a minha experiência de mais de 2 décadas de experiência internacional e sólida. Eu cheguei lá e eu digo assim, antes do profissional existe o pessoal. Yes. Independentemente de certos títulos, certos níveis, seja acadêmicos ou sociais, nós somos pessoas. Eu dei o quarto de 8 filhos. Ok. Eu sou do time do teu pai, mano. Já estou com 4. Ah, é? Então, Quarto de 8 filhos. Quarto de 8 filhos. Uma pessoa que normalmente tem um coração aberto e a mente aberta. Uau. Consegue esvaziar facilmente o seu corpo para poder beber, aprender de outras pessoas. Sei ser amigo. Sou exigente. Muito exigente comigo e com os outros. Porque eu aprendi que, como pessoa ainda, não cheguei ao lado profissional, como pessoa, e quando falo de exigência, eu tive a graça, que eu digo sempre, de ser filho dos pais, não é? Que és? Dos pais. Uau! E isso claramente mudou tudo. Portanto, quando falo de exigência, vamos falar um pouquinho mais sobre isto. Como pessoa, eu não acordo, não levanto da cama, mesmo sendo casado, só se a minha esposa tiver feito, mas se eu for o último a levantar, eu faço a minha cama. Uau. Eu quero dizer muita coisa com isto. Sim, porque como nós fazemos princípio uma da coisa, organização. é como nós fazemos tudo. E no final do dia, é a forma como nós pensamos. Eu acredito que é isso que tu queres saber. Quem é o elder? Como é que ele pensa? Exatamente. Falei da exigência, falei de mente aberta, coração aberto, intenção certa, ok? Aí, acima de tudo, para além da crença e o respeito que tenho por Deus, respeito às pessoas que eventualmente não acreditem, é sobre integridade. Os franceses dizem l'intégrité. Os anglófonos, os americanos e etc. dizem integrity. Integrity, então eu vivo pela integridade e pela transparência, que me caracterizam muito. Uau. Muito forte. Começa aqui com uma retórica, com uma força que nota-se verdade e valor na pessoa do Elder Filipe. Dr. Elder. Apenas Elder Filipe. Yeah. Como é que nasce o mentor? Bom, onde é que começa essa caminhada como mentor? Perfeito. Gosto da pergunta. Os franceses dizem, mais uma vez, eu venho dos 3 mundos, não é? J'adore, português, francês e inglês. Yeah. O mentor nasce, eu prefiro dizer que o mentor nasce pelo menos desde os meus 9 anos. Parece esquisito, não é? Yeah. Percebeste pela minha expressão facial. Exato. O mentor nasce desde os meus 9 anos. Por quê? Porque quando eu tinha 9 anos, eu devo deixar realçar, como muitos rapazes traquinos e etc., agitados, cheios de energia. Eu sou uma pessoa cheia de energia. E quando eu tinha 9 anos, num belo dia, eu assisti a televisão e estava assistindo um filme em inglês. Ok. Eu não falava nada de inglês, claramente. Lembro que foi na fase da transição do ensino primário, na 4ª classe para a 5ª classe. E então eu assistia a este filme e eu dizia, uau, não sei, eu prefiro dizer que, e com a maturidade que tenho hoje, que Deus colocou no meu coração de forma muito forte que eu tinha de aprender aquela língua inglesa. Wow. E quando eu disse à minha família, toda a gente riu-se, obviamente, disse, não, lá está mais uma vez o nosso homem.
O nosso rapaz, como eles diziam, l'enfant terrible, que em francês, que em português diz a criança traquina, vamos dizer, tentando traduzir aqui assim. Não sei se é uma tradução, digamos, exata. Mas o ponto é que, daí, as pessoas perguntaram, mas por que é que tu tens que aprender inglês? Tu tens 9 anos. E eu disse assim, eu me lembro como se fosse hoje, porque eu vou viajar pelo mundo e vou falar para milhões. Uau! Okay? Então... Já havia uma convicção. Exato. Então é preciso perceber. As pessoas dizem, ok, mas será, não será? Há uma diferença entre as coisas estarem a acontecer e tu não teres maturidade para perceber quais são os desígnios que Deus tem para ti, versus as coisas estarem a acontecer porque tu achaste que tens que fazer e achas que sabes tudo. Nós não somos donos de tudo. Então, por isso é que levou muitos anos para que eu hoje pudesse perceber que, afinal, o mentor nasceu aí da vontade de aprender, saber melhor, para poder ensinar e fazer melhor. Então, fazendo uma longa história mais curta, depois podes colocar outras questões sobre a minha vida, mas que eu não tenho qualquer problema em partilhar. Daí, eu fui crescendo. Até que, digamos, há cerca de... Bom, em 2011, enquanto executivo na indústria petrolífera, eu liderei equipas e as pessoas sentiam-se muito bem. E já fazia, ou seja, eu não me assumia como mentor. Lembro, a título de exemplo, em 2011, eu, num projeto que estive a liderar em offshore, não é? E eu tenho, até hoje, pessoas que já na altura me chamavam de o meu mentor. Olha, eu sou o Helder, eu preciso falar com o Helder. Pessoas que não acreditavam nelas, pessoas que tinham muito medo, viam mais o medo do que o sonho. Ok? E pessoas que simplesmente não tinham clareza sobre o suficiente, sobre quem elas eram e aquele que era o valor significativo que elas eram capazes de agregar. Então, desta longa caminhada, eu fui ano após ano percebendo até que finalmente, acredito que em 2019, 20, eu disse, uau, eu sou mentor. E um ponto que eu não posso deixar de dizer, e ele quando assistir isto vai claramente se rever, o nosso irmão mais novo, o caçula, da nossa família. O 8º. Exato. Ele disse-me assim, eu disse, ok, eu vou ser mentor. Estávamos no quarto dos meus pais, a minha mãe, que Deus a tenha, há 6 anos que ela partiu, estava em vida, meu pai ainda está em vida, graças a Deus, e vai continuar. E estávamos a conversar com meus irmãos, e eu disse, ok, não, eu vou ser mentor. Acho que uma fase em que falava-se um pouco de coaching. Não, eu sou mentor. E meu irmão disse, esse meu irmão mais novo, o Giovanni, ele disse, mas foi assim mesmo, Deus te preparou toda a vida para isto. Estás a ver? Então, há o processo que nós seguimos, percorremos, sem percebermos exatamente o que estamos a fazer, mas seguimos, porque é a obediência que já é a bênção, não é? E há o processo, e há a fase em que nós ganhamos maturidade e conseguimos perceber o que é que exatamente estava a acontecer, o que é que foi sendo construído em nós. Então, acho que isso responde a tua questão. Não, responde. Com alguma contextualização. Porque... Não. E é necessário contextualizar, porque é necessário as pessoas, mesmo eu, perceber como é que nasce essa história, porque muitas vezes as pessoas olham para quem nós somos hoje e não têm noção de como é que isso se desenrolou. Exato. E pela sua abordagem, e fiquei muito feliz agora por saber que também, por perceber que também é um homem conhecedor das escrituras, pela forma como falou e sobre o que falou, deu para perceber que é um homem também temente a Deus. E por acaso isso agora, estás a ver? Eu olhei para o homem profissional, olhei para o mentor, olhei para o consultor, mas também existe um cristão. E uma coisa que tu falaste que chamou bastante a minha atenção é o facto de teres olhado para esse talento, e a Bíblia nos fala sobre a parábola dos 10 talentos, que Deus a alguns dá 1, a outros deu 10, outros deu 5, e Deus acrescenta os nossos talentos na medida como nós cuidamos deles. Então, quando tu identificaste esse talento aos 9 anos e maximizaste esse talento de forma natural, porque a partir do momento que tu fizeste a retrospectiva e conseguiste ver que não, isso não começou agora.
eu já instruo pessoas, eu já falo para pessoas, eu já lidero pessoas desde muito novo. Isso me fez tentar fazer aqui uma pergunta. Nesse processo, enquanto tu instruías as pessoas, o que é que tu aprendeste da forma mais difícil? Da forma mais difícil? Sobre ti e sobre os outros. Ok. Sobre ajudar as pessoas. O que é que tu aprendeste da forma mais difícil? Gosto muito dessa pergunta. Mas não é um gosto muito dessa pergunta, porque fica bem dizer, olha, excelente pergunta, como muitas vezes as pessoas ensinam. Não, eu gosto, porque eu gosto de perguntas, gosto de ser provocado, desafiado, porque eu desafio as pessoas também, meus clientes, meus mentees, meus mentorados. Então, o que é que eu vou aprendendo da forma mais difícil? As pessoas têm que estar preparadas para ouvir o que eu vou dizer. Não, esteja à vontade. A intenção, o que não choca não transforma. As pessoas precisam de ser transformadas. Até porque não há juízo sem prejuízo. Exatamente. Então, o que é que eu vou aprendendo? Que, primeiro, a procrastinação não nos leva à realização. Bom. A procrastinação não nos leva à realização. Ok? E que o ser exigente, quando a gente diz exigente, e quando falo de exigência, falo inicialmente da nossa integridade, da nossa organização. Eu gosto muito da organização. Porque nesta minha trajetória, se eu não fosse uma pessoa organizada, e há pouco tempo falamos sobre isto, não que eu seja o expert na organização, não é sobre isto, até porque por mais que a gente possa subir, existe sempre alguém superior a nós que é Deus, acima de nós. Yes. Portanto, e quando nós reconhecemos essa grandeza, nós conseguimos esvaziar, quando reconhecemos de facto, porque há pessoas que dizem que reconhecem, mas não reconhecem. Como é que eu sei? Como é que tu sabes? Nós olhamos para o que elas fazem e como fazem. Ok? Então, eu vou aprendendo que eu preciso de prestar muita atenção a tudo aquilo que tiver relacionado à procrastinação, porque ela não me vai levar à realização. As pessoas dizem muito, eu vou fazer isso depois. Como diz em inglês, do it later. Do it now, faça agora. Sim, nem tudo é urgente e crítico, mas há coisas que são críticas e ficam martelando na cabeça, eu preciso fazer já. Há pouco tempo nós fizemos uma fotografia antes de começarmos. Eu disse, depois envio. Assim, ok, é o normal. Mas eu fiz aquilo de propósito. Mas eu já enviei ou não enviei? Confirmas? Sim. Porque esta questão, eu bato muito nesta tecla, porque é muito importante. Isso faz toda a diferença. Ok. Por que isso faz a diferença? Porque quando nós acumulamos as coisas, disse que o que muito acumula tem uma forte tendência de explodir. E essa explosão, quando é uma explosão, dificilmente a gente tem um controle da explosão. Então, se tens de fazer alguma coisa, faça aquela coisa. Dê um passo, dê um sinal. Por outra, falei da questão da procrastinação que não nos leva à realização. A questão da mentalidade versus ou associada à questão da comunicação feedback. Ok. Eu fui aprendendo com a vida e eu sou exigente a esse nível. Não importa, porque está alinhado com aquela questão do nosso fazer, nosso ser. Se eu tiver de fazer alguma coisa, eu vou dizer, ok, eu vou fazer isto. Eu não consegui fazer. Eu ainda dias estive a debater sobre isto. Eu não consegui fazer. E normalmente estamos em Angola, eu estou cá em Angola, aproveitando essa estadia, e é uma crítica construtiva para nossos irmãos angolanos. Ok. Mas tu também depois já não disseste mais nada. Eu não tinha que te dizer alguma coisa. Se tu te comprometeste comigo em fazer alguma coisa, tu não tens que esperar que eu te diga mais alguma coisa. Se não são 2 ordens, são 2 acordos. Uau. Agora, pode existir ajustes. Então, se tu te comprometeste, seja responsável em honrar aquele compromisso. Não foi possível, as coisas acontecem, mas então dá um feedback. Diz, olha, eu infelizmente estava a contar que fosse acontecer assim, infelizmente tenho esta situação e isso vai me levar a mais tempo, ou vai me levar mais tempo, melhor dizendo, para poder realizar isto. Uma comunicação efetiva. Comunicação efetiva, transparente, íntegra, de coração aberto e mente aberta. Isto é muito importante. Pessoas estão a perder negócios, pessoas perdem credibilidade, perdem confiança, porque não olham, não vivem nestes princípios. Ok? Independentemente de religiões, crenças e etc., são princípios que
ajudam, facilitam a vida em sociedade. Em sociedade, pois. Não é isso? O ser humano é um ser Sim, social. é um ser social. Portanto, falamos da procrastinação. Eu gosto de recapitular porque eu nunca quero que as pessoas fiquem confusas. Sabe por quê? Porque uma mente confusa não compra nem vende. Uma mente confusa não compra nem vende. Então, eu quero garantir que a minha comunicação, que não é perfeita, mas tem que ser HF. HF é, na tradução, né, em inglês, é high functioning, ou seja, tem que ser funcional. Yes. Ok? Então, por outra, tem o elemento, falei, digamos, do meu lado, mas tem o elemento sobre o cuidado que nós devemos ter, que as pessoas precisam de ter, sobre aquilo que toleram e ou aceitam. É dor. Yeah. É aquele amor-dor, por vezes. Sim. Mesmo que for o nosso irmão, nossa parceira, nosso parceiro, independentemente de quem estiver a ouvir, nós achamos que ajudamos, estamos a ser boas pessoas, porque estamos a facilitar, dando miminhos para essas pessoas. Eu hoje, quando me remeto, mesmo quando estou em casa, eu sou aquele tipo de homem que mesmo em casa, quando posso, eu gosto muito de ajudar a minha esposa e gosto de fazer limpeza, eu gosto das coisas limpas, ambientes limpos. A minha mãe, a baixinha, nós chamávamos assim, que Deus a tenha, ensinou-nos isto. O homem começa, desde o momento em que tu acordas, a tua higiene pessoal. Acordou, vai fazer a cama. Essas pequenas coisas, aqui para os pais que estiverem a assistir, não importa, nós também tínhamos empregados, mas ela ensinou-nos, ela disse, eu não tive meninas, vocês vão ter que aprender a fazer. 8 rapazes? Minha mãe Uau. teve 8 rapazes. Agora eu caí na real, porque eu quando vi 8 filhos, pensei que tivesse 8 rapazes. 8 rapazes. Então, Uau. a minha mãe teve 8 rapazes. Uau. Então, o que acontece? Nós às vezes, mas eu vou facilitar. Eu disse, eu disse, eu acho que tenho que exigir um pouco mais dos meus filhos. Por quê? Porque nós, reclamando ou não, tínhamos de fazer as coisas. Vai, limpa o chão, faz aquilo. Eu dizia, eu não sei até quando eu estarei por cá, vocês têm de aprender. Para que não façam a filha de ninguém sofrer. Uau. Parece uma coisa assim, mas estamos aqui a falar, nós precisamos de perceber que nós primeiro somos pessoas antes de sermos profissionais. Uau. Eu era um menino de 9 anos que tinha um sonho e uma visão que eu digo sempre que Deus me colocou, porque eu não tinha como criar aquela visão por mim mesmo. Ok. Uau. E por isso é que a minha vida e minha caminhada é de facto abençoada, ok? Tanto pelos meus pais e por Deus, ok? Em tudo o que faço, eu encontro muitos desafios, mas eu aprendi que os desafios são bons, é algo bom, ok? Os tropeços não são inimigos, ou as falhas, as recaídas, eventuais recaídas, não são inimigos ou inimigas do sucesso, das realizações. Pelo contrário, são parte do sucesso. Então, nós precisamos de exigir um pouquinho mais de nós e das outras pessoas. E por que eu falei sobre o cuidado, sobre o que nós toleramos ou aceitamos? Porque no final do dia, em função daquilo que nós toleramos e aceitamos, não estou a incentivar a intolerância, não é isto. Mas para tudo existem níveis, existem limites. E limites. E isso regras. Aqui já conecta com o nosso episódio passado. Exato, regras. Porque se eu permito que o meu filho me venha bater a cabeça, que já tem alguma idade, tipo 10 anos, por exemplo, todos os dias chega, bate a minha cabeça, e eu, na desportiva, amanhã eu vou estar numa reunião extremamente importante, ou estar indisposto, ele vai chegar e vai bater, porque eu andei a tolerar aquilo. Exatamente. O que isso significa? Que eu, na verdade, ensinei ao meu filho, ou a outra pessoa, como esta pessoa me devia tratar. Uau. E nós reclamamos, mas o fulano fez isto, a fulana fez isto. Há um momento em que já não é a culpa já não é daquele fulano, daquela fulana. A culpa já passa a ser nossa, porque nós não conseguimos impor. Não precisamos ser arrogantes. Estabelecer limites. Uau. Isto passa pela forma como nós pensamos. Uau. A clareza. Porque a comunicação, antes de nós emitirmos uma comunicação para o público, digamos, exterior, começa aqui. O desenvolvimento começa dentro de nós. Uau, muito forte. E o nosso exterior reflete aquilo que nós temos aqui. Por isso que eu disse há pouco tempo. Como nós fazemos alguma coisa é como fazemos tudo. Porque no final é quem nós somos e como nós pensamos. Uau. It's a big deal. Muito forte, muito forte. E houve aqui um encaixe
Normalmente as pessoas se distraem nas palavras de quem responde à pergunta, mas se você olhar para a pergunta e como ela foi respondida, nós perguntamos o que é que foi mais difícil aprender, o que é que foi mais difícil do Elder aprender, e o Elder nos respondeu aqui de uma forma, vou dizer, de uma forma bastante aberta e abrangente, porque ele falou sobre profissionalismo, falou sobre sermos nós próprios, né? A forma de pensar, a forma de agir, falou aqui sobre limites, e eu acabei aqui por perceber que a resposta nós entendemos todos de formas diferentes, mas na minha percepção o Elder estava a falar que foi muito difícil aprender a se posicionar, a se impor, a estabelecer limites para que você tenha a possibilidade de crescer, de melhorar. Agora eu vou aqui ir para uma outra pergunta. Qual é a competência que tu carregas e que tu achas que fez grande diferença na tua vida? Tu falaste que és uma pessoa muito arrumada, falaste que és uma pessoa muito organizada, que tens o hábito de manter as coisas sempre limpas, sempre organizadas, mas dentro dessas competências, qual é a competência que tu vês assim que faz muita diferença a ti? Primeiro como homem, porque isso é muito importante. Nós os homens temos visto muitos homens a se perderem dentro dos casamentos, dentro dos relacionamentos, a cometerem muitos erros. Então, qual é a competência, tanto para tu seres um esposo, tanto para tu seres um bom profissional, qual é a competência que tu achas que tu carregas que tem feito toda a diferença? Bom, é difícil simplesmente falar de uma só, porque acaba sendo um conjunto. Um conjunto. Mas eu, claramente, isto está bem claro na minha mente, okay? A diferença é que eu vou hoje, de forma mais, se calhar mais provocadora, mencionar um terceiro elemento que as pessoas que me conhecem, que assistirem isto, vão claramente rever e, se puderem, vão confirmar. Eu vou falar de duas primeiro, que essas duas eu resumi isto como sendo uma das maiores causas e automaticamente, potencialmente, a fonte de resolução de vários problemas, sobretudo no continente africano. Okay? País africano, nós angolanos somos um país africano. Okay. Mindset, mentalidade, comunicação e integridade. Este triângulo fez toda e continua a fazer, de facto, toda a diferença na minha vida. Repete só, por favor, até assistir. Mindset, que é a forma como nós pensamos. Clareza na nossa mentalidade, na nossa forma de pensar. Mindset, comunicação. Porque a qualidade da nossa comunicação determina a qualidade dos nossos resultados. Uau. E a integridade. O que nós dissemos que vamos fazer, coração aberto, mente aberta, intenção certa. Então, é mindset, comunicação e integridade. Estas competências, estes atributos, seja como as pessoas perceberem melhor, definem-me e fazem, de facto, toda a diferença há anos na minha vida. Uau. Ninguém pode chegar e dizer assim, ok, claro que as pessoas têm a liberdade de inventarem calúnias, isso é bem normal. Hoje em dia, feliz ou infelizmente, a internet permite isto. Mas muito dificilmente alguém vai chegar e dizer assim, olha, o Elder não presta. Não por eu ser a melhor pessoa. Sim. Mas é porque até quando eu não quero algo, eu vou dizer, infelizmente eu não vou poder fazer isto. Por causa disto, isto e aquilo. É sempre com clareza. Porque isso também, a mim, diz que eu estou a dar o devido respeito a outra pessoa e a mim. Uau. Eu, um pouquinho agora, jeito, se calhar de provocação, as pessoas dizem que o cliente tem sempre razão. Eu já concordei com isso no passado, mas eu não concordo com isso há anos. Por quê? Porque eu tive clareza e percebi que não. Isto não está certo. Não é uma verdade. Não é uma verdade nem absoluta, nem entre aspas. Nem em parte. Por quê? Porque vamos analisar a semelhança do médico e o paciente. O paciente tem razão. Ele tem razão porque está indefeso. Nós estamos no mundo, quem tem razão? Deus ou nós? Deus tem razão. Nós precisamos de procurar Deus, de buscar a Deus, não é isso? Está a gostar dessa profundidade. Olha, o paciente... O
Quem tem razão, o paciente ou o médico? Exatamente, o paciente é que vai ao médico. É O que médico vai. não vai. Mas às vezes pode chamar assim, mas para o médico deslocar-se, normalmente, exceto se houver algum contrato, um acordo de visitas regulares, o médico se vai deslocar ao encontro do paciente se tiver sido solicitado. Isso é o que acontece. O cliente tem uma necessidade pontual. Precisa de uma solução. O prestador de serviço ou o fornecedor, o empresário, o negócio tem necessidade de se tornar sustentável e rentabilizar. Mas não nos esqueçamos que quem tem a solução é o dono do negócio, é o negócio. Uau. O médico tem a solução. Tem a solução para o teu problema. Ele vende saúde. E as Uau. pessoas falam, muita gente fica receosa quando fala-se de vendas e etc. Eu digo sempre, eu não vejo nada de errado sobre vender. Vender é muito bom. Todos nós vendemos, só não sabemos muitas vezes que já estamos a vender alguma coisa. E tem as outras nuances, que é as pessoas que vendem de forma errada, de forma manipuladora. Não concordo, porque não está alinhado com a integridade e a transparência. Uau. Yeah. E há pessoas que não percebem que só podem vender, se tiverem que vender alguma coisa, têm de vender solução, não problema. Tem que vender solução, não vender problema. Nós, HelpMeHF ou HelpMeElder.com, nós vendemos soluções. Sim. E sabes qual é a melhor parte? Potencialmente, para vocês, para outras pessoas, é que na Help Me Elder ninguém paga nada. Não, ninguém paga nada. Explica. As pessoas não pagam porque elas investem. Quando tu ouves pagamento, tu pensas, estou a subtrair. Mas quando se trata de investimento, eu estou a investir para ter as soluções que esta instituição tem para me oferecer. Independentemente da localização geográfica, porque nós estamos sediados no Canadá, em Toronto, mas ajudamos pessoas de diferentes partes do mundo. Uau. E em diferentes línguas, porque português. Por causa da graça de poder ter tido a oportunidade de trabalhar, estar no momento que Deus deu, e eu trabalhei para poder me tornar fluente em 3 línguas. Eu aprendi a língua francesa em 5 semanas. E uma coisa que eu não posso deixar de dizer que é a seguinte: quem nos vai ouvir pode dizer assim, okay, não sei se é o teu caso, tu fala de alguma língua além do português? Inglês. Por que tu não falas francês também? Não gostas? Ou nunca acho que um bocado de falta de interesse, porque eu falo inglês, mas nunca vivi em nenhum país de língua inglesa. Eu nunca tive interesse em aprender a língua francesa. Eu também. Inglês? Sim, claro, dos 9 anos. Mas o ponto está, as pessoas que nos assistirem, podem dizer, mas ok, por que tem que dizer isto? Estamos a falar de evoluir. Mindset, não é? Mindset. Vou-te falar dos 3 Is. Quando as pessoas ouvem eu a dizer isto, ouvirem eu a dizer isto, que eu falo, graças a Deus, e é o meu trabalho, fluentemente português, inglês e francês. Fluente não é perfeito, mas é muito funcional, porque as pessoas percebem aquilo que eu falo. As pessoas têm pelo menos 3 opções. Em função, tudo depende da forma como elas pensam, do mindset que tiverem. Elas podem, primeiro I, ignorar este facto. O segundo I, elas podem invejar, porque gostam, mas têm inveja. O terceiro I é, elas podem inspirar-se. Uau. É que só depende da forma como elas pensam. Estava curioso pelo terceiro I. E eu fiz de propósito. Elas podem inspirar-se e dizer assim, não, ele não está a fazer o que muita gente pensa de outras pessoas que falam-se muito nas redes sociais ou no mundo. É o show-off. Não é o show-off. Porque nós que cá estamos, se calhar fazemos muita coisa porque vimos e ouvimos alguém fazer. Exatamente. Se é sobre inspirar, impactar e transformar, nós não podemos esconder, e vai de acordo ao tema que estamos aqui a falar, da competência ao impacto. Mas eu gosto de acrescentar que falamos visibilidade, mas visibilidade, é impacto. Sim. Visibilidade é impacto. A visibilidade e impacto positivo. Porque se falar só impacto, estás a ver a questão da comunicação? Da comunicação, sim. A comunicação precisa de ser concisa.
Uau. Não perfeita, mas tem que ser funcional, concisa e suficientemente esclarecedora para ajudar as pessoas a dizerem sim ou não. Uau. E está ok se disserem não. Está ok se disserem sim. Mas é importante que elas tenham o direito de receber informação suficiente, os elementos suficientes para tomar uma decisão informada. Senão não é justo. Então, como eu estava a dizer, as pessoas precisam de perceber que, eu disse o que é mindset, comunicação e a integridade. Porque é realmente a qualidade da nossa comunicação que determina muitas vezes, ou a não ser na maior parte, os resultados, a qualidade dos resultados que nós vamos receber, os outcomes, não é? Porque quando eu digo assim, olha, eu quero impactar as pessoas, ok, mas eu sou profundo. Eu vou dizer, queres impactar? Positivo ou negativamente? Mas está somente claro que eu vou... Não é claro. Porque existem, porque da mesma forma que nós, acredito, somos boas pessoas de boa índole, como dizem, existem os malfeitores. Que têm um impacto extremamente negativo na vida de outras pessoas. Mas o início é impacto. Positivo ou negativo é impacto. Eu quero impactar positivamente as pessoas, como já tenho feito. Pessoas de diferentes partes do mundo. E eu falo disto porque alguém pode dizer, mas isto é só off. Alguém vai dizer, uau! Ele é angolano, nasceu em Angola e está a impactar pessoas de em diferentes partes do mundo. Toronto, em várias internacional. É uma inspiração. Eu não gosto disto. Alguém vai dizer, não gosto disto. Por que ele não eu? E há quem vai dizer... Aí o segundo I. Segundo I, a inveja. O terceiro I, uau! Ele impacta, então é impossível. Uau, Eu também quero fazer. Calma, deixa-me estudar esse homem de seguir, ir para helpmeelder.com, ler um pouquinho mais sobre a trajetória dele, começar a seguir e perceber melhor qual foi o caminho que ele percorreu para chegar até aí. E aí está a palavra, o significado, o sentido de sermos mentores. Por isso é que eu disse, não, eu sou mentor. Porque a minha trajetória, tal como dizemos nos negócios, eu ensino isto, muitas vezes o teu melhor cliente, o teu primeiro cliente és tu. Yes. Porque tu é que tens que saber, tens que descobrir totalmente de acordo. as soluções para os teus desafios, e se tu te apaixonares por essas soluções, tu podes perfeitamente criar um serviço, uma oferta, para ajudar outras pessoas que também tenham o mesmo desafio que tu tiveste e conseguiste superar. A título de exemplo, eu falei-te do portal executivo. Sim. É tecnológico. Mas não é somente sobre tecnologia. É sobre a combinação entre a tecnologia e o business, e a gestão e o negócio. Porque repare uma coisa. Eu não estou a devagar, mas é importante, porque as pessoas não querem nos dias de hoje perceber ou continuar a pensar que não, mas eu não tenho negócio, como é que eu só tenho carreira? Todos nós somos potencialmente um negócio. O que é que nós fazemos com o negócio? Todos nós somos potencialmente um negócio. Eu digo potencialmente porque eu tenho muito cuidado em certas afirmações. Mas se nós repararmos... Todos nós somos resposta para alguma coisa. Eu vou lá. Trabalhamos para sermos soluções para alguma coisa em alguma dimensão. Uau. Porque quando nós nascemos, os nossos pais têm uma missão de nos formar. Há quem vai mais distante, mais além, há quem fica no nível X ou Y. Mas vamos pensar de uma forma comparativa. O teu negócio, de alguma forma, para construir um negócio, tu vais melhorar alguma coisa. Em inglês diz wrap, vais forrar, ok? Ter um serviço, vai oferecer isto, aquilo. Não é isto? Sim. E depois é que lanças para o mercado. Nós nos formamos para depois irmos para o mercado, para termos um currículo XPTO. Sim. Não é isso? A diferença, se calhar, recai um pouco mais sobre o tipo de contrato, o tipo de mentalidade, porque não é a mesma. A mentalidade do empresário, do empreendedor, não é a mentalidade normalmente do executivo, do assalariado. Mas, no final, mesmo que a gente não aceite, não admita ou não tenha clareza ainda para perceber este fenómeno, todos nós, assim de forma geral, em algum nível ou em diferentes níveis, tendemos a suprir alguma necessidade, a nos preparar melhor. Só que escolhemos caminhos diferentes. Há quem diz, ok, eu vou viver uma vida sem, digamos, um impacto positivo no meio das pessoas, vou seguir caminhos errados.
Há quem diz, não, eu vou seguir o caminho certo, correto, aquilo que é bom aos olhos de Deus e perante a sociedade, é legal, ok? Para que eu não seja punido, por exemplo, mas eu vou me capacitar. Por quê? Porque são as competências que agregam valor e acabam pagando as contas. Boa. Agora que foste por aí para as competências, o que é que significa realmente ser competente? Nós temos aqui uma boa pergunta agora, uma boa questão, porque muitas vezes as pessoas elas se colocam em tarefas no intuito apenas de cumprir a tarefa, Ok? de entregar a tarefa. O que é que significa ser competente realmente naquilo que nós fazemos, nas nossas atividades diárias? E como é que tu olhas para essa questão da competência? Como é que tu... Isso é uma coisa que, antes de eu chegar até aí, eu gosto de contextualizar, é que, independentemente das pessoas terem a capacidade de cada uma delas interpretar e perceber do seu jeito em função da sua preparação. Eu não só faço mentorias e consultoria, mas eu sou consultor, sou mentor global, consultor e palestrante. Eu gostei dessa. Qual é Eu não apenas faço, Eu sou. eu sou. E eu só faço porque eu sou. Ixi. Ok? Por quê? Porque quando as pessoas perceberem que... E Myron Golden, a propósito, Myron Golden fala muito sobre isto, que é alguém do nível que eu ainda não cheguei claramente, mas eu tive o privilégio de partilhar o palco com ele nos Estados Unidos, em Califórnia, com Myron Golden e a Linda Clemons, pessoas dessa indústria que têm um nome muito grande. Diz que fala muito sobre o ser, be, do and have. Ser, fazer e ter. Então, eu para fazer algo, eu tenho de ser a pessoa que pensa àquele nível. Então, perguntaste sobre a competência. Eu disse que a competência é que agrega valor e paga as contas. Agregação de valor, competência. Competência é a capacidade de tu resolveres, de tu fazeres. Neste momento, coloca uma pergunta em inglês, por exemplo, ou em francês. Tu escolhes. Ou pode, se estiver difícil, podes perguntar em português e me diz em qual destas 3 línguas tu queres que eu responda. Algo rápido, assim, para não fugirmos do nosso tema. O que é mais bonito na tua atividade? Queres que eu responda em qual Mentoria. das línguas? Qual das Français. línguas? En français? Qu'est-ce que tu trouves plus beau, en fait, dans tes activités, en fait, dans le faire du mentoring aux gens? Já aconteceu? Quanto tempo é que tu viste eu a levar para poder te responder em francês? Eu não sabia, não combinamos isto. Confirmas isto? Sim. Queres que eu responda mais uma questão? Posso continuar? Não, podes continuar. Então, o que acontece? Eu só consigo fazer isto porque eu treinei, me preparei para poder estar a este nível. Como eu disse, eu aprendi a oferecer assim, em 5 semanas, mas na atenção que o Helder que aprendeu a oferecer em 5 semanas, já adulto, não é o mesmo Helder que começou a estudar inglês aos 9 anos. Okay. A experiência de ter começado a estudar inglês aos 9 anos em Angola, para aquelas pessoas que dizem que não é impossível, não é impossível. Quando eu comecei a viajar para fora de Angola, eu já falava inglês. O que eu fazia é sempre testar o meu inglês. Ok? Então, esta é uma competência que eu tenho. Mas como é que eu desenvolvo a competência? Eu invisto tempo, garantidamente tempo, e muito potencialmente finanças. Por isso é que eu digo que não é justo que as pessoas não consigam comunicar para monetizar, que é a minha especialidade. Comunicar para monetizar. Por quê? Porque para tu seres competente, tu investiste tempo, garantidamente, e potencialmente finanças. Mas não foi o meu dinheiro, mas foi o dinheiro de alguém. Há sempre um impacto financeiro. Então não é justo que tu não consigas ir à busca deste retorno no investimento. Até aqui estamos juntos, não é? Yeah. Então a competência é a capacidade de tu fazeres. Aí está a diferença. Tu podes ter uma opinião. Eu tenho um talento. Ok, mas quando falas de competência, tu és competente. Não é o teu cargo. Não é a conveniência. É a competência, a capacidade de tu realmente realizar, resolver.
Porque por isso que quando falamos agregar valor... Tá, agora eu fui significativo. pouco competente. Como? Diz para fazer a pergunta em inglês e aí fiquei aqui, bloqueei por acaso. Fui pouco competente. Não é, pode não ser a questão de ser pouco competente, mas o fator surpresa, porque não é algo que tu não esperavas. Sim, Tudo bem? realmente. É surpresa, ok, cada pessoa reage como pode, Estava mas... mais a pensar o que perguntar. Exatamente, e aquela questão que o teu perfil eu tenho que ter cuidado sobre aquilo que eu vou perguntar, a tua maturidade, ok, estamos num programa, o que eu quero perguntar, que não fuja tanto do programa, ok? Do tema. Yeah. Então, é esse cuidado que às vezes leva algum tempo, e as pessoas podem não perceber, mas não fui eu quem te disse, olha, pergunta-me isto ou aquilo, foste tu, Sim. então tu tens a competência. Sim. Tudo bem? Então, a competência é por aí, por isso é que eu gosto muito de dizer às pessoas, ok, não confundam o cargo com a competência. Então é possível nós sermos pessoas competentes e ainda assim não ter sucesso? Bom, costuma-se dizer que as pessoas podem ter o que o sucesso, há quem diga que o sucesso é relativo, porque as pessoas, o que é, para mim, sucesso pode ser, ok, eu tenho a minha família com boa saúde, eu ganho X, milhões ou não. Aqui falo de sucesso na carreira. Eu sei, percebi. Yeah. Agora, a questão, sabes qual é? E ainda bem que colocaste essa questão, porque, viste, sabes, tu podes ter qualquer tipo de formação. Engenheiro, cientista, o que for. Mas as pessoas, por vezes, não percebem que é importante, e porque nós vivemos em sociedade, nós sabemos como nos adaptar e nos posicionar de forma estratégica. Ok? Há pessoas que são muito boas em finanças, com números, contabilidade. Existem muitos bons engenheiros. E dava-te dar o exemplo do engenheiro informático. Okay? Eu, de base, sou engenheiro informático, depois eu estudei business. Okay. Então, eu sou a combinação de tecnologia e negócio. Yeah. Daí faz a diferença que eu disse do portal. Do portal. Então, quando tu colocas um engenheiro informático, atenção, não é desprimor para nenhuma das classes, ok? Ele percebe muita coisa da engenharia, na tecnologia e vai fazer coisas XPTO. Mas pode ter alguma limitação na parte da gestão, na parte da comunicação. Então, tudo que o engenheiro, ele ou ela, não é porque não é sobre o sexo, fizer, o gestor pode não perceber. Assim como acontece muitas vezes que o gestor tem ideias, tem estratégias que o técnico ou o engenheiro não percebe. O que acontece ali? Estamos diante de um gap, não é? De um vazio. Sim, do vazio, exatamente. É neste vazio que as pessoas gritam help me, elder. Por quê? Porque eu sou a combinação, falo de mim e da minha equipa, de tecnologia e business. É tirar o melhor que os dois mundos têm para oferecer. Bom. Ok? Bom. Então, nós precisamos de perceber, ok, é possível ter competência e ainda assim não ter sucesso. Primeiro devemos ter clareza. O que é que representa sucesso para esta pessoa? Estamos a falar de sucesso? Estamos a falar de visibilidade? Porque eu vi pessoas que no passado nos ríamos porque alguém fez uma carreira só com PowerPoint. É o que diziam. Ele fez uma carreira só de PowerPoint, apresentações. As pessoas riam. Mas quando eu... Que parece mesmo engraçado. Engraçado. No meu processo de desenvolvimento, que já leva anos e anos e anos, eu disse, não. Afinal, eu estava errado. A capacidade, a integridade, saber esvaziar, saber aceitar que não, eu erro, eu falhei. Me redimi, mas não é só falar, é fazer. Eu disse, essa pessoa não fez só uma carreira com apresentação. A comunicação não estava certa. Essa pessoa fez uma carreira, sim, sólida e brilhante. Foi alguém, nem fui eu. Agregando valor significativo, porque teve a facilitar a comunicação e compreensão, o que facilitou também, de igual modo, a tomada de decisões. Porque quando tu tens uma apresentação muito bem concebida, a comunicação a fluir, tu percebes exatamente que elementos tu tens para tomar certas decisões. Ao contrário de que existem muitos técnicos que são muito bons tecnicamente, de facto, mas têm déficit naquilo que diz respeito à mentalidade, o mindset e à forma como comunicam. Logo, não ganham visibilidade, não têm o mesmo impacto. Quando Deus fez o mundo, até hoje eu não ouvi, não li a Bíblia toda ainda. Eu não sou o grande conhecedor da palavra, mas eu conheço o suficiente e vou alimentando. Mas eu sempre aprendi
que Deus, quando quis fazer, fez o mundo, ele diz que haja terra, que haja mar, Haja luz. haja luz. Ele usou palavras, Palavra. usou comunicação. Uau. Quando todos os homens de Deus, aos que nunca, obviamente não viam, mas ouviam a voz do Senhor, ele falava. E para ele falar com o povo, fez escrituras, não é? Os 10 mandamentos. Exatamente. Então vamos notar que tudo tem que ver com a comunicação e o mindset. Se Deus não acreditasse que ele fosse capaz de criar o mundo, ele não haveria de falar. Bom Sabe como é que tudo casa? Uhum. Fala-se muito de liderança nos dias de hoje. Muitas são as pessoas que falam sobre liderança. Eu não vou citar nomes, claro. Liderança, vamos para um workshop de liderança. É isto. Eu consigo, e não devo ser o único, a única pessoa, melhor dizendo, que consegue ler em muitas pessoas que simplesmente estão a ser repetidoras. Teoria. Mas não estão a falar de experiência sólida, comprovada. Mas como eu vou liderar? Será que é possível um líder, ser grande líder, sem uma boa comunicação, concisa e clara, sem um mindset? Porque eu só chego até onde a minha mente me permitir chegar. Se eu não acreditasse que conseguisse chegar até aqui, eu não chegaria até aqui. Eu estou vindo tão longe, percebes? Mas eu podia pensar, mas eu não conheço muitos anos. Eu não posso empoderar uma senior vice president, uma vice-presidente senior da indústria de beleza, a número 1, a empresa que passa publicidade, L'Oréal. Mais velha que eu, chegou a um nível de cargo que eu nunca cheguei. Eu nunca fui senior vice-presidente de uma instituição que não fosse a minha. Help me out there. Então, é aí que eu disse, não é sobre a conveniência ou o cargo, mas é a competência. E são competências distintas, assim como eu posso aprender dela, ela pode ensinar-me coisas da sua área, mas ela chegou à conclusão que precisava de uma ajuda na área que eu domino. E gritou, help me, elder. Help me, elder. E mesmo pelo nome do domínio, helpmeelder.com, não é sobre ego, porque o ego não é nosso amigo. É sobre o propósito, a chamada que eu tenho. Então, não é sobre talento. É sobre chamada, sim, propósito, mas o que eu faço é técnica, porque eu transfiro e ensinei, empoderei várias pessoas a fazerem aquilo que eu faço. A comunicar melhor, a ter melhor visibilidade, melhor posicionamento. Percebes? Então, e eu digo sempre assim, na dia eu disse, oh my God, se eu não for para viver, se não for para fazer isso, eu prefiro não viver. Porque não é somente o meu business. É a minha vida. Eu respiro, eu vivo isso, porque eu literalmente não vivo pelo que sinto ou vejo. Eu vivo pelo que eu creio. Eu acredito que as pessoas são transformadas quando nós, de coração aberto, mente aberta, com a intenção certa, com a competência, ou conjunto de competências certas, vamos empoderarmos, falamos para essas pessoas. Por isso é que eu estou aqui. Uau, e essa forma, essa convicção, essa forma de comunicar que tu tiveste agora, tens aqui reparar que a missão dos mentores, isso aqui é minha reflexão, que a ouvir vou fazendo as minhas relações, é perceptível que o talento que um mentor tem, o talento que um coach tem, que é muito parecido ao talento que um pastor tem. Porque são chamados para cuidar de pessoas. São chamados para olhar para as pessoas e despertar nas pessoas o seu melhor. Será que o que mais te faz sentir isso são os resultados que tu vês nas pessoas durante o trabalho que fazes? É tu olhares para um mentorado e veres, eu encontrei essa pessoa assim e agora ela está assim. Eu digo toda honra e glória a Deus em primeiro lugar. Uau, glória. Antes de responder essa tua questão, porque eu vou falar de algo que eu tive a partilhar com meu pai ontem ainda, porque essa informação chegou gosto de estar na frequência. Estamos na frequência. E ninguém... Vou dar-te alguns exemplos aqui. Normalmente as pessoas que me conhecem bem sabem deste meu lado. Quem não sabe deste meu lado, se calhar não me conhece bem. Ok? Eu não sou aquela pessoa que conhece. Tu podes claramente saber muito mais sobre a Bíblia, sobre a palavra do que eu. É possível.
eu falo muitas vezes, quando falamos do mindset, falo de bold mindset, que é mentalidade ousada. Por que eu falo de ousadia? Deus foi muito ousado. Que haja mar, que haja luz, houve luz. A palavra tem poder? Tem. Em todos os sentidos possíveis. Nós aprendemos que toda a palavra é dita com fé, com ousadia, com convicção, seja como nós quisermos chamar, seja por bem ou por mal, tem o seu efeito. Porque são sementes. Ok. O que tu semeias, tu vais colher, certo? Eu dizia que aos 9 anos que eu ia falar para milhões e ia viajar para o mundo. E aconteceu. E assim aconteceu. Trabalhei em vários países, Singapura, Ásia, vários continentes, Europa. Então, isto um dia foi um sonho, foi uma visão. Tornou-se realidade porque eu continuei a trabalhar nisto, acreditando. Por vezes o problema não é falta de competência, simplesmente, das pessoas. Por vezes, ou muitas das vezes, o maior problema é a dificuldade em acreditar, em crer, em confiar. Em acreditar e confiar. Porque as pessoas, por isso que eu disse há pouco tempo, tudo está alinhado, aqui não há nada ao acaso, não. E tu não achas que isso é muito por aquilo que as pessoas vivem, por aquilo que as pessoas veem? Porque aqui a falar sobre crença, há situações que nós somos expostos que matam a nossa crença. Podem potencialmente matar. Por que eu digo potencialmente matar? Porque também podem não matar. Né? E porque eu já vivi várias situações. E estava aqui para falar, para não desviar do foco, de um dos exemplos, quando falei da mentalidade ousada. Ousada, sim. Quando eu ontem recebi uma mensagem, eu disse, uau, um testemunho. Eu estava indo numa série de reuniões e estava aqui no Benfica. Recebi uma mensagem de alguém, eu como não validei com a pessoa se podia expor a mesma, então prefiro não expor. Sim. Mas vou apenas explicar a história, que é alguém que estudou no Reino Unido, um país de expressão inglesa, angolana, ok? Uma senhora hoje, casada e tudo ok. Que quando nós nos conhecemos, ela dizia que ela gostaria muito de entrar de facto para o setor petrolífero, mas não acreditava muito. Porque obviamente chegou a empresas na indústria petrolífera, como sabes, tem muitas prestadoras de serviço. Sim. E ela dizia que não sei se vou conseguir. Ok? Mas é uma pessoa muito inteligente, brilhante. Uau. Infelizmente eu não posso dizer o nome da pessoa. A empresa para a qual ela trabalhava, na altura em que eu conheci, era prestadora de serviço na indústria petrolífera. Okay? Nós acabamos nos conhecendo mesmo por causa no mundo petrolífero. Mas ela não era petrolífera, eu já era petrolífero. Esta pessoa, e é uma pessoa também cliente a Deus. Esta pessoa, e eu, quando posso, vou falar, eu sou à vontade, brinco quando tenho que brincar, sou sério quando tenho que ser sério. Eu sou simplesmente natural, autêntico e original. Eu, como a minha esposa diz, que eu visto as minhas emoções. Se eu estiver muito bem, tu vais notar que eu estou muito bem. Se eu estiver muito sério, tu vais notar que eu estou muito sério, ok? Por quê? Eu não tenho que agradar toda a gente, mas eu não tenho que desrespeitar ninguém. E o ninguém não são só os outros. Nem a mim mesmo eu tenho que desrespeitar. Ok? Então eu guardo o respeito, conservo o respeito que eu tenho por mim, a valorização que eu tenho por mim e pelos outros. Porque eu não posso cobrar algo, pedir algo que eu não estou disposto a entregar, a dar, não é? Fazendo uma longa história mais curta, esta pessoa falou comigo. Mas, então, olha, eu preciso falar contigo. Você falar comigo. Ela tinha uma apresentação. Lá e, bom, ok, fomos falar, vou fazer uma apresentação. Eu treinei a pessoa, onde é que vais falar? Vou falar aqui nesta sala. Ok. Então fui para... Eu disse, então eu vou treinar nesta sala mesmo, onde tu vais falar, onde vais apresentar. Sim. Oh, mas não. E atenção que a pessoa ficou... E é normal. Eu conto isto porque para analisarmos o antes e o depois, e o que é que de facto mudou. Vamos para lá. Mas estava vazia a sala, mas ainda assim o frio na barriga tomou conta dela. Só que eu disse, não. O facto de tu estás assim, isso significa, acredito eu, que tu vais ser muito brilhante. É como quando isso aconteceu comigo. Na altura, enquanto eu trabalhava e estudava informática,
eu uma vez queimei uma motherboard, uma placa-mãe, não é? Ok. E toda a turma começou a rir. O meu professor chegou e disse, cuidado. Ele chamava-me Young Man, Teacher Cass. Vocês estão a rir-se do Elder, mas isto pode significar que ele vai ser um grande técnico, um grande profissional. Uau. Dito e certo, desta parte, e glória a Deus. Então, eu treinei ele lá, seguindo o meu processo, o método de transformação. Foi apenas 2 sessões. Sem contar que logo na primeira ela conseguiu descontrair. Eu sei como transformar. Porque nunca foi, nunca será sobre manipulação, mas é sobre intenção certa, coração aberto, mente aberta. Uau. Ela fez a transformação. Depois, o que aconteceu? Ela implementou, esta a questão que eu disse, sobre sermos capazes de esvaziar o nosso copo para podermos beber de uma água diferente. E, acima de tudo, implementação. Porque há muita gente que absorve. Há pessoas que vão assistir e não vão implementar. Não vai implementar. E sem implementação, não há realização também. Não há. Sim. Ok? Então, esta pessoa... Foi uma das nossas perguntas, né? O que fazer com aquilo que nós sabemos, que temos como conhecimento. Exato. Por isso é que eu falei do mindset e a comunicação, a qualidade da comunicação. E aí foi que eu disse que se uma mente confusa não compra nem vende. Não compra nem vende. A pessoa não consegue explicar de facto e demonstrar, de preferência, qual é o real valor significativo que pode estar em condições de agregar na vida de outras pessoas. De outras pessoas, uau. Eu vi pessoas, imagina um formador de vendas, um formador de negociação, está a palestrar, mas eu digo sempre assim, eu defendo isto, demonstra-me. Não me diz só a teoria, faz assim, não, demonstra-me. Porque quando tu me demonstras, tu me envolves, o que acontece? Eu posso mais facilmente ser transformado. Porque eu estou a viver a experiência. Sim. Se alguém chegasse... Um exemplo. Vou lá. Se alguém chegasse nesse momento e te perguntasse, Carlos, tu acreditas que o Elder Felipe é capaz de falar em francês? Sim. Mas eu não falo francês perfeito, isso é funcional. Por que tu dizes sim? Porque eu vi. Estás a ver? Porque foi uma demonstração, mesmo sem intenção. Foi apenas a título de exemplo, ok? Então, ela implementou e brilhou na apresentação. Muita gente complementou, claramente que não sabiam o que estava por trás e nem precisavam de saber. Isto não foi suficiente, não apenas isto, e passaram-se alguns anitos, antes dos anos, perdão, naquele mesmo ano, salvo erro, se eu não estiver enganado, a pessoa, após aquele evento, depois trabalhou comigo, na questão do seu CV, na questão das entrevistas, como é que consegues, que nós chamamos às vezes de impactar positivamente a entrevista. E garantir que consigas monetizar, ou seja, consigas ser convidado, não é, a ocupar o cargo. Eu preparei muita gente, desde estudantes universitários, profissionais, ex-colegas e por aí fora. Ela fez isto, implementou e conseguiu entrar para a indústria petrolífera. Uau. Ela dizia que era impossível. O que é que mudou? O mindset, a clareza no mindset dela, na mentalidade dela, e a forma como ela comunicava o seu real valor. Uau. Tudo bem? E, por sinal, para concluir, esta pessoa ontem entrou em contato comigo para me dar uma excelente notícia que foi promovida para manager. Ok. Resultado da apresentação? Ou não, resultado desse trabalho? Deste trabalho. E a implementação dela, porque o crédito é dela. É dela. Porque ela implementou. Eu falei para muita gente, poderei muita gente, mas nem todas as pessoas implementaram. Conseguem ter resultados. Uau. Sabes por que nem todos conseguem? Porque nem todos implementam. E por que muitas vezes eles não implementam? Porque o inimigo conhecido, as pessoas dizem que é melhor do que o inimigo desconhecido. Neste momento, tu sabes, se calhar, viver com $100 mil. Sim. Mas podes não saber viver com 100 bilhões de dólares. Yeah. Então, as pessoas têm muitas vezes medo do sucesso, mas não assumem que têm medo do sucesso. Porque elas já estão na zona de conforto. Yeah. Então, é um pouquinho por aí. E aqui a falares a título de exemplo dessa que é uma tua mentorada, uma pessoa que tu viste como exemplo. Até esta mentorada. Mentorada. Okay. Alguém que tu estás a ver que dá-te orgulho o facto de teres de alguma forma contribuído para o processo. Sim, apenas uma de vários, não é? Mas, acho que é o mais recente, porque disse esta mensagem foi ontem. Bom, então esse deve ser o motivo de teres feito esse comentário. Sim, mencionei porque coincidiu e o facto dela ter sido promovida ontem e me ter informado, eu quis concluir dizendo que um ponto extremamente importante que as pessoas esquecem
e que bloqueia. Mas eu tenho competência. Eu sou bom no que faço, mas eu não consigo visibilidade, não consigo sucesso. Perdão. Em inglês diz use it or lose it. Ou tu usas o que tu tens ou vais perder. Eu ainda assim reforço isto com o fator gratidão. As pessoas não são gratas. Infelizmente, a maior parte das pessoas não é grata. E não é sobre elas acordarem todos os dias e dizerem obrigado a Deus, simplesmente não. Mas é quando elas têm algo poderoso que Deus lhes permitiu ter, aprender, saber, elas não usam. Não usar. Uau. Então, quando eu uso, o que eu estou aqui a fazer, eu estou a viver o meu propósito de vida. A realidade é que nós não sabemos quanto tempo mais temos de vida. Eu acredito que eu não tenho 100 anos nessa terra. Eu não tenho. Não. Também não preciso de ter. Mas não somente sobre o tempo que nós vivemos, ou quanto tempo nós vivemos, mas o quão intenso, impactante foi a nossa positivamente presença, foi a nossa presença. Então estou aqui a fazer algo que Deus permitiu que eu tivesse acesso. Eu trabalhei duro para ter. Eu estou aqui a emprestar. Alguém vai ouvir, vai assistir, vai dizer, uau. Então não vou desistir, porque há pessoas que se calhar podiam estar prestes a desistir. Não. É? Essa tua abordagem... A gratidão é muito importante. A gratidão é muito bonita, mas essa tua abordagem levou-me aqui para uma questão que eu acredito que vai ajudar muito as pessoas. Já estamos a coisa de 1 hora e pouco. Tranquilo. Está tranquilo, né? Bom, então vamos aproveitar. Subscrevam no canal. Eu sei que se estás a acompanhar esse episódio, estás a aprender muito, não tenho dúvidas. Então põe o like, subscreva no canal, ativa o sininho, deixa aí o teu comentário. Siga as páginas do nosso convidado Help Me Elder no Instagram, The Mentor Elder The Mentor. Todas as redes sociais. Então, isso que agora voltando aqui ao nosso tema, o que tu acabaste de falar, e foi um bocado, não foi intencional, mas depois que tu começaste a responder é que eu vi que ia fazer assim ia dar aqui um up com a pergunta que veio à mente, que é qual é a diferença entre autopromoção e posicionamento? Autopromoção e posicionamento? Uma pergunta desafiadora, porque existe alguma ligação aí, não é? Porque eu penso que, com toda a humildade, o meu posicionamento tem muito que ver com a clareza que eu tenho sobre aquilo que eu sou, quem eu sou, o que eu sou capaz de realmente fazer. Sempre com integridade e transparência. Okay? Este é o meu posicionamento. Eu sou o Elder Felipe, eu penso assim, 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 é assim que eu funciono. Se eu não estiver esclarecido sobre quem eu sou, o meu posicionamento pode ser duvidoso. Sim. Diante das situações e etc. Porque eu não me conheço, ok? Então, agora, se estivermos a falar de posicionamento online, sobre a marca, digamos, que tu representas, a pessoa, o executivo, o empreendedor que tu representas, aí podemos também acrescentar alguns elementos. É isso que tu queres falar? Bem, é por aí. É por aí. Okay. Mas é olhando pelo o facto de muitas vezes as pessoas, quando falam delas mesmas, é muito sobre vaidade. É muito sobre autopromoção. Eu estou a falar no intuito só de vender. E posicionamento eu olho para ele mais como uma questão de a minha forma de ser, a minha forma de observar, de estar e de agir me colocam no meu lugar de forma natural e já que sem curvas, tu tens esse posicionamento na tua forma natural de falar, de abordar os temas. Tu acabas por te colocar num lugar em que tu mereces estar. Porque tu mereces estar porque é um lugar, porque a tua trajetória te levou para um lugar onde as pessoas devem te respeito, devem te respeito, devem olhar para ti como uma pessoa que conquistou o espaço que ocupa hoje. Então, na forma como eu olho para isso, muita gente comunica com vaidade e outras pessoas comunicam com verdade e mas as pessoas, acho que essa ligação que tu falaste aí
as pessoas olham para comunicação ou para autopromoção e confundem aqui com posicionamento. Ok. Porque alguém pode olhar para a tua forma de falar, para a tua convicção a falar e olhar para aquilo e pensar que é vaidade. Mas não. Os 3 Is. Os 3 Is. É posicionamento. Então, esse posicionamento que tu trazes para aqui é uma coisa que nós devemos aprender. Eu, principalmente, também preciso de aprender a nos posicionarmos para não ser necessário nos autopromovermos. Porque no final do dia acaba sendo quase que automático, ok? Porque, como eu disse, nós para nos promovermos, para nos posicionarmos, a comunicação está em tudo. Claro que há diferentes tipos de comunicação, não é? Aquela comunicação, tipo a gente diz, o self-talk. O que é que eu falo comigo mesmo? Comigo mesmo, yeah. Porque a gente pode mentir para toda a gente, para muitas outras pessoas. Menos para nós. Uau. Então, e sendo que o mundo exterior, mas tu podes dizer, mas há outras pessoas que mentem muito bem. Sim, é verdade. Eu disse que o mundo externo ao exterior é um reflexo do mundo interior. O que nós temos dentro de nós. Daí que eu falo muitas vezes, tu vais notar que eu falo repetidas vezes isto, eu notei isto, sobre o coração aberto, a mente aberta e a intenção Integridade, certa. por acaso parei. Então, se eu não souber do que estou a falar aqui, se eu não tiver não só elementos, prova e experiência sólida o suficiente e comprovada, alguém nota. Sim. Percebes? De acordo. Eu não consigo contextualizar exatamente, sair da ciência e ir para a vida. Tu, quando consegues explicar, claro que depende da dimensão, é porque tu tens alguma experiência, tu percebeste de facto bem. Não são só palavras, Tu não é ensinas sólido. uma equação se aquilo não tiver feito sentido para ti. Muda essa variável, muda isto. Tu vais seguir a lógica. É o que a gente aprendeu quando falávamos, no caso, de programação. Okay. O que é que eu gosto de relacionar as coisas? Programação. Então, para tu veres como é que eu venho de muitos caminhos. Muitos desafios. A programação. Programação não é sobre a linguagem de programação. Eu aprendi isso muito cedo. É sobre a forma de pensar. Pensar com lógica. É saber pensar com lógica. Então, penso assim, ok, se eu estiver aqui com o Carlos, o Carlos quer saber quem é o Elder Felipe, por exemplo. Essa profissão não foi colocada para o Elder Felipe profissional. Tu colocaste o Elder Felipe pessoal. Por exemplo, pessoa, não é? Sim. Antes de ser mentor global, consultor e palestrante. Mas eu penso assim, calma aí. Não só por trabalhar com comunicação, porque todos nós vivemos com comunicação. A diferença é que uns fazem bem, outros fazem mal. E outros estão a trabalhar para melhorar. Por que eu tenho que pensar em ligar o meu telefone para poder partilhar o meu contacto ou a minha informação? Por que eu tenho que limitar as pessoas de terem acesso à minha informação, que até é pública? Então, eu e a minha equipa, como disse há pouco tempo, que no teu cliente passa a ser tu mesmo, o teu primeiro cliente, porque tu resolveste alguma coisa e tu sabes, não, eu não sou a única pessoa que tem essa dificuldade ou que teve essa dificuldade. Nós temos aqui o portal executivo. Eu tenho uma imagem assim, que é o QR Code simples. QR Code, Claro, mais estruturado. E para as pessoas vejam, possam ver bem, ok? Na câmera, porque não é apenas um código QR. Existe um branding aqui. Por quê? Porque eu digo, tu não podes querer ajudar as outras pessoas sem querer ajudar a ti mesmo. Então, quando eu olho para aqui, isto me facilita? Facilita. Por que facilita? Porque se eu eventualmente esquecer, se eu não tivesse aqui este endereço web, este ícone aqui da web e o endereço web, eu poderia me questionar, este QR Code vai me levar para onde? Estás a ver? Sim. Mas como eu tenho aqui o QR Code e por ser HF, tens aqui HF, não é? Vocês podem ver. E tenho aqui acima uma descrição, ou seja, o endereço na internet deste portal executivo. Não importa se a pessoa foi empreendedora ou um executivo corporativo, é importante. Está no LinkedIn, nas plataformas de redes sociais. Sim. Esta organização facilita as outras pessoas com a própria pessoa. Então, quando há quem sempre vai usar, mas por que tu tens texto aqui? É autopromoção? Aí eu pergunto sempre assim, o que está ali que não é verdade?
Nós estamos a falar da mentalidade. Você disse, é a mentalidade e a comunicação. Tu pensas muito bem, mas tu não comunicas isto. Yeah. As pessoas não sabem. Muito mais pessoas investiriam, eu não gosto de usar o termo comprariam, pagariam, mas investiriam nos teus serviços, nas tuas soluções, seja serviços ou produtos, se elas não só soubessem, ouvissem falar sobre ti, sobre os teus serviços, mas que tu tivesses posicionado, bem posicionado no mercado, tanto offline como online. Porque não basta saber, conhecer sobre ti. Olha, eu é o Elder, mas o que o Elder tem? Sim, quando eles forem ao website helpmeelder.com ou ao portal das redes sociais Elder The Mentor, tu vais notar que em todas as redes sociais, isso é um big deal que eu estou a dizer. Sim. Parece algo muito simples, mas é essa coisa simples que eu te disse, como exemplo, enquanto clichê. Arruma a tua cama, limpem aqui o chão, que fez a diferença. Eu já vivi sozinho, eu vivi em França também, como expatriado. Então, no final do dia, aquilo tudo é que faz de facto uma diferença. Por quê? Porque o tempo de produtividade, de eu ter que procurar informação, já não existe, cai por terra porque eu já tenho tudo organizado. Exatamente. Tá bem? Então, esta questão do posicionamento e a autopromoção, há pessoas que fazem venda agressiva. Eu não gosto. As pessoas dizem que as pessoas adoram comprar, adoram investir, mas elas não gostam muito de que eles vendam. As pessoas detestam. Tu já estás, se calhar, para uma loja e alguém disse, posso ajudar? E tu diz, não, estou só aqui a dar uma olhada, mas tu precisas de ajuda. Só não queres ter o sentimento de que ela me vendeu alguma coisa. Não, tem que ser mesmo eu a escolher. São os preconceitos que as pessoas têm sobre as vendas. Uau. Elas fazem isto. Todos nós já fizemos isto, eu já fiz isto. Até saber e ter aprendido melhor. Mas é só percebemos que podemos nos perguntar, antes de agirmos assim, podemos nos perguntar, o que esta pessoa quer? É me vender? Ok, mas quer me vender uma solução ou uma preocupação / problema? Se ela te quer ajudar e quer te vender uma solução e tu realmente procuras aquela solução, não há mal nenhum. Sabe por que eu falei sobre isto? Porque há pessoas que associam... Eu sei que há muita conotação, eu não entro muito nesses debates sobre coaches, mentores, eu acho que não faz sentido. Okay. Porque, sabes por que eu digo isto? Porque eu prefiro recomendar essas pessoas e aconselhar essas pessoas a pensar mais no tipo de soluções que elas precisam. Porque se calhar vão encontrar a solução numa pessoa que não se assume como coach nem mentor, nem consultor. Uau. Um pastor, por exemplo. Então, em vez das pessoas, as pessoas que mais atacam eventualmente coach, mentor, porque são pessoas que, sabes, que vivem refém delas mesmas. Eu quero fazer isso, eu preciso dessa ajuda. Eu prefiro procrastinar. E para me ajudar a procrastinar, eu vou me contar uma mentira. Eu vou dizer essa mentira N vezes para que ela se torne verdade. Não. Mas que na verdade é verdade. Os coaches são todos iguais. Não. Os mentores são todos iguais? Não são. As pessoas têm intelecto suficiente para poder perceber quem sabe do que fala, quem consegue demonstrar e tem, por vezes, até a oportunidade de provocar esses coaches, mentores, consultores. Okay? Sei que algumas coisas vão na trend, mas não precisamos de tudo para trend. As pessoas deveriam focar mais, que tipo de ajuda, que tipo de soluções, que tipo de desafios eu estou a enfrentar. E se essa pessoa... E quem que me pode, de facto, ajudar? E falo também... Está preparada para me ajudar. E falo também disto sobre a questão de... Falamos há pouco tempo. Por quê? Porque as pessoas estão muito habituadas a... Como é que eu posso dizer? Não só menosprezar, subvalorizar, acho que não sei se é a palavra. Desvalorizar. Ok. As coisas. Mas elas dizem, mas eu não quero que me vendam. A lei de Deus diz que eu falo sobre semear para colher, não é? Semear para colher. Se tu nunca investiste num negócio, a priori, assim, pode haver suas decisões, deixo aqui bem claro. Se tu nunca investiste num negócio, uma mentoria de pelo menos 10, 15 mil dólares, 5 mil dólares, tu não vais ter os mesmos resultados que alguém que investiu 50 mil dólares. Exatamente. Não. Bom. Porque não é somente sobre o que tu aprendes, é de quem tu aprendes. De quem tu aprendes. Uau. Então, quando tu não consegues investir premium, preços premium, algo que é sofisticado. E não falo só sobre a área da mentoria, a consultoria, mesmo para ti, no carro, na roupa, no perfume. Sim. Amanhã, quando tu estiveres a vender, as pessoas também não vão comprar de ti. Uau. Porque tu não investiste, uso a palavra investimento, porque valor, existe retorno.
Mostrar, não apresentar investiste valor. no negócio do outro, Yeah. as pessoas não virão até ti. Mas Até quando o tu negócio. investes, Uau. sabes que isso eu comprovei isto. É tão real a lei do semear para colher, de facto. Eu investi, aliás, eu treinei com mentores muito grandes no mundo dos melhores e obviamente que não foi barato. Yeah. Daí, se calhar, as pessoas notarem a diferença dos anos todos que eu fui investindo em mim, porque é das coisas que eu mais fiz na minha vida. Uau. Investir em mim. Investir em ti. Olha, Uau. para saber melhor, para fazer melhor, porque se nós não soubermos melhor, de facto, nós não conseguimos fazer melhor. Bom. Aqui sobre fazer melhor ou não, vem uma pergunta. Falar bem é comunicar bem? Falar bem é comunicar bem. Eu não acho que seja necessariamente isto, porque por vezes depende muito, porque nós falamos da comunicação, nós temos diferentes tipos de comunicação e diferentes tipos de personalidades ou personagens. Personalidades. Porque, vamos falar das vendas, mas é que eu gosto, eu ensino sobre isto. Sim. Se tu tivesse um perfil mais introvertido, a minha comunicação contigo vai ser diferente da minha comunicação com o João, que é mais extrovertido. O perfil dele é diferente. Nunca aconteceu contigo, tu estás a falar com alguém e tu ficas com a percepção de que essa pessoa nem quer saber de mim. Mas dá atenção. Mas é a sua forma de ser. Uhum. Aí está a questão. Tu estás a falar bonito, mas será que tu estás a comunicar? É tipo, eu gosto de usar com isto quando falamos de comer e alimentar-se. Eu comi, ok, mas alimentaste? Tu te alimentaste? Então, as pessoas falam bonito. Aquilo só enche ou é saudável? Exato. As pessoas falam bonito, falam bem. Olha, às vezes fala bem. Mas eu penso que a parte da comunicação, e eu que tenho empoderado pessoas, executivos e empreendedores, a melhorar a forma como elas pensam, comunicam e lideram, eu vejo que as pessoas dizem muita coisa, falam muita coisa. Todos nós falamos, não é? Eu não vou ensinar ninguém a falar, eu não ensino ninguém a falar. Sim. Tu dizes, você ama falar em público. Bom, esse é um outro tema. Eu ensino as pessoas a comunicarem para monetizar. Será que aquilo que a pessoa disse tem de facto sustentabilidade? Capacidade. É uma comunicação concisa? Conseguiu de facto não só obedecer, mas respeitar os elementos da comunicação, levar a pessoa a de facto perceber aquela que é a mensagem que essa pessoa quis emitir? Ok? Então, eu penso que não é necessariamente alguém que fala muito bem, fala muito, ok? Também, de facto, comunica muito bem. E eu vou realçar uma coisa que é importante, que por vezes a gente fala muito, ele fala muito. Ela fala muito, mas o que é que nós, por vezes, chamamos de comunicação? Consideramos como comunicação. Eu escrevo-te um texto, por exemplo. Sabe? Quando tu olhas para um texto, mesmo nos livros, está tudo assim junto, não tem nenhuma formatação, está tudo assim. Fica difícil de ler, não é? Fica. Por vezes há pessoas que falam assim. Eu falo rápido, atenção. Ok? Mas depois não há nem espaço para a pessoa respirar. Eu não escrevo assim, quem comunica comigo e estiver a assistir, seja WhatsApp ou e-mail, aquele espaço que a gente dá é para respirar, para a pessoa poder absorver. Mas as pessoas fazem assim. Depois, nós sabemos que a comunicação não é só aquilo que nós falamos. Não é só oral, verbal. Sim. A nossa imagem comunica. Sim. Os nossos gestos. Falam-se da marca, o branding. Quase tudo que nós fazemos tem que ver com comunicação. Só que ela vai estar mais alinhada se nós também melhorarmos e alinharmos com a forma como nós pensamos. Uau. Eu não acho que necessariamente alguém que fala muito também comunica muito bem. E, aliás, os resultados podem falar por si. Aqui já em reta final. Ou já? Gostei dessa, gostei. Ainda tenho muitas perguntas, não quero te cansar muito. Manda as tuas perguntas. Tem aqui uma pergunta que eu acho que também vais achar muito interessante. Quando é que tu te formaste, tu compraste conhecimento? Porque tu, por exemplo, falaste que investiste em ti. Sim. Investiste para aprender com outras pessoas, tiveste mentores antes de seres mentor e com certeza ainda deves ter mentor. Sim. Então, tu investiste para isso. E como é que tu olhas? Quando é que o teu conhecimento ele passa a ser um produto?
Quando é que tu olhas para o teu conhecimento ou para o conhecimento de outra pessoa e tu identificas naquele conhecimento um produto, algo que pode gerar incomes, né? Ok. Bom, primeiro é preciso perceber que o propósito de aprender é dominar. Tu vais aprender para tu, Power. de facto, dominar, Powerful. ok? Powerful. Porque há pessoas que, de facto, não aprenderam de facto, porque não implementaram, logo não tiveram a experiência. Então, elas são boas a repetir a teoria, mas não conseguem implementar, ok? E isto, neste processo, acho que, vou arriscar em dizer, mas tu vais validar se eu estiver errado, que a tua questão é, em que momento é que tu te sentes, de facto, capaz de usar aquilo que tu sabes para monetizar? Exato. É isto? Exato. Aí está a questão da comunicação. O que é que eu estou a fazer contigo? Eu estou a validar, antes de eu assumir. Erro que as pessoas cometem muito. Não validar. Não validam, não perguntam, porque têm medo de serem julgadas, medo dos preconceitos. Então elas assumem e logo cometem um erro e mais facilmente cometem outros erros. Eu valido, mas de forma estratégica. Eu não disse, o que é que tu queres dizer? Não, eu disse, olha, aí, segundo o que eu percebi, se eu estiver errado, tu vais me corrigir. Automaticamente eu já te pus numa posição semelhante à minha. Nós estamos aqui. Porque quando nós estivermos aqui na mesma linha, existe aqui um desnível, não é? Disparidade. Uma disparidade. Então, se o propósito de aprender é dominar, quem desenvolve competências é porque realmente aprendeu e é capaz de fazer, não é? E quando tu tens uma competência, e como eu disse anteriormente, são as competências que agregam valor. A agregação de valor é o quê? Resolver, facilitar. Quem não tem competência, fica difícil agregar valor, seja lá qual for. Há quem tem competência em ouvir. Há quem tem competência em julgar, em treinar, em ensinar. Okay? Nós temos todos diferentes competências. Mas quando se transforma em competência, e de onde é que vem a competência? Eu não sei se vocês querem que eu fale sobre isso aqui agora. Não, pode. Entra, mergulha. A competência que é um nível abaixo da autoconfiança. Ok. Eu vou explicar. Tu começas com a ação. Primeiro ponto, podes tomar notas se quiseres. Estou a tomar muito. Estou a ver. Ação. Quando tu vais fazer as coisas, mas eu tenho que me questionar, não espera ser perfeito. Implementa. Tu vais fazer ação. Ok? Vais agir, melhor dizendo. Esta autoconfiança que vem da competência, e a competência vem da onde? Vem do... Agora estou fazendo no sentido inverso. Sim. Vai ser mais fácil para ti. Tu tens uma autoconfiança. Tu dizes que tu sentes em mim... O quê? Firmeza? Autoconfiança? Firme posicionamento. Falei de posicionamento. Mas eu só tenho isto porque eu sou assim. Então eu faço assim. Be, do and have. Ser, fazer e ter. Então, a autoconfiança vem da competência. Quando tu desenvolves a competência de facto e estás consciente e esclarecido sobre essa competência. Não é arrogância. Há pessoas que confundem com arrogância, mas não, é autoconfiança. A autoconfiança, que é o top, vem da competência. E a competência vem de onde? A competência vem do engajamento. O engajamento o quê? Quando tu fazes uma coisa repetidas vezes. Poder da repetição. Este engajamento. E de onde é que vem este engajamento? A questão está ali. Como é que esse engajamento vem da clareza? Quando tu ganhas esclarecimento suficiente sobre alguma coisa, tu tens direção, tu percorres aquele caminho naquela direção. Tu não vais procurar outra direção. Sim. Mas como é que tu consegues chegar àquela direção, àquela clareza que nós chamamos? É com a ação. Então, fiz do momento do sentido decrescente. Sim. Comecei da autoconfiança, fui para competência, ok? Da competência fui para o engajamento. Quando tu te engajas, sabes, ok, esta minha direção é esta. Deste engajamento que vem da clareza, ok? Do esclarecimento que tu precisas de ter. Depois de percebermos que esse é o caminho que eu quero percorrer. Mas tu, para perceber, para chegar a esse esclarecimento, essa clareza, tu precisas de agir, tens de fazer. Eu joguei basquetebol durante muitos anos. Fiz uma carreira desde mini basket até seniors. Bom. O que eu te vou dizer é o seguinte. No basquete, se alguém tiver assistir, quando assistir e jogar basquete, mas não é só sobre o basquete, em qualquer modalidade. Vou usar o basquete porque eu me revejo. Ou as artes marciais, por exemplo. No basquete, imagina que tu estás a treinar lançamentos, seja 25 lançamentos, os triplos famosos, a linguagem mais terra a terra. Mas tu estás a falhar muito.
que vai acontecer? Estás a fazer, não é? Sim. Estás na ação. Estás na fazer. ação. Mas à medida que tu fores fazendo, tu vais tendo alguns esclarecimentos. Calma aí. De 5 bolas que eu lancei, 2 entraram. Mas como é que essas bolas entraram? Porque elas bateram ali. Claro que é muito mais fácil quando tens um mentor a te mostrar o caminho, a caminhar contigo. Porque eu consigo poupar uma curva de aprendizado de 5 a 15 anos, ou se calhar 20 anos. Sim. Porque a pessoa não tem que passar por tudo que eu passei. Sim. Percebes? Sim. O mentor mostra essa direção. Então, quando tu começas, vais lançando e notas que, calma aí, essas bolas, 2 bolas entraram. Como é que entraram? Onde é que bateu? Não pode ter batido exatamente onde as pessoas falharam. Bateu, e nem podes ter feito exatamente o mesmo movimento da bola. Então, começa a ter aquela clareza. Isto faz assim, é ok. Mas ainda não tens ainda não fizeste vezes suficientes. É daí que tu sais da clareza e vais para o engajamento. Tu te engajas, tu focas em procurar fazer do mesmo jeito que funcionou, vezes sem contas. Como a gente diz, não é a quantidade, é a quantidade que muitas vezes também te leva à qualidade. Tu fazes vezes sem conta, praticas tanto, que depois deixa de ser algo que tu fazes, mas passa a ser algo que tu és. Por quê? Porque é automático. Não tens que pensar, mecanizar, ok? Bom. Então, chegas ao engajamento e vais fazer N vezes. Quando tu fizeres N vezes e já não tens que pensar, tu terás desenvolvido a competência. Uau. Tu sabes, ok, eu sei como fazer isto. Por isso é que eu... Torna-se fácil. Num podcast, eu te disse, eu não tinha noção do que tu ias me perguntar. Eu disse, coloca-me qualquer questão que tu quiseres e me dizem qual destas fiz. O que é que eu fiz? O que foi que eu fiz? Em qual destas línguas que eu falo, nomeadamente língua portuguesa não, porque já estamos a falar em português, inglês e francês, é que tu queres que eu responda. Tu escolheste, eu não combinei contigo e eu respondi. E quando tu estás consciente de que te desenvolveste essa competência, então tu estás autoconfiante. Fez sentido para ti? Fez. É possível monetizar o nosso conhecimento sem perdermos o nosso propósito? Se é possível monetizar o nosso conhecimento sem perder o nosso propósito. Claro que é possível. Pensa comigo assim. Nós estamos em Angola. Vamos abrir um parênteses para falar da linguagem Angola. As missas. Não é? Sim. Há pessoas que têm um propósito, por exemplo, de pregador, para pregar a palavra de Deus. Ou um outro propósito. Mas, como dizem, side hustle, mas assim do lado, de forma passiva. Eles são, muita gente chama, há quem chama corretor, mas estou a falar de uma linguagem para as pessoas também perceberem melhor ainda. Misha. Mas como é que isso acontece? Porque ele conhece o fulano e o ciclano, para essa expressão, ele tem esse conhecimento sobre um determinado setor, mas ele não atua naquele setor. Ele conhece não só sobre o setor, mas conhece alguém que atua naquele setor. Okay. E só por causa disto, ele vai ao oficial, só apresentei, tenho a minha comissão. Aquilo é monetizar. Ok. Como resultado de ter conhecido, a pessoa. A informação que tinha. Voilà. Então, aí está, ela consegue. Mas o seu propósito não é aquele. A pessoa sabe que está a fazer aquilo de forma temporária, por exemplo. Okay. Mas o propósito dessa pessoa é outro. Pode ser outro maior ou menor, não importa, mas não é exatamente aquilo que ela está a fazer. Okay. Contudo, ela monetiza. Por quê? Porque ela agregou valor significativo. Resolveu alguma coisa, facilitou alguma coisa. Uau. Já aqui a fechar, eu vou fazer uma pergunta a fechar, mas que vai te remeter a ti mesmo. Ok. Se tu pudesses olhar para ti com 20 anos. Uau. Se tu pudesses olhar para ti com 20 anos, o que é que tu dirias para ti mesmo se tivesses 60 segundos para falar para ti mesmo? O que é que tu dirias para ti em 60 segundos? Com 20 anos. Há 20 anos eu diria para mim, Elder, esvazia mais rapidamente o teu copo para aprenderes melhor, saberes melhor, aprenderes e saberes melhor para fazeres melhor, e prioriza os 2 campos mais a sério, que é o mundo corporativo, a carreira sólida, e o mundo empresarial. Business, empreendedorismo. Uau! Porquê? Já disse, atenção, nem precisa de 30 segundos. 60 segundos já. Não, porquê? Porque hoje, já há algum tempo, como independente,
eu digo sempre, eu não fecho portas para as oportunidades. Eu sou jovem ainda, Sim. ok? Sou novinho. Mas eu posso sempre ter outras oportunidades e já me fizeram algumas propostas, etc., de eventualmente, potencialmente, voltar ao mundo corporativo. Mas eu não largo aquilo que eu faço, porque é mais do que negócio, é o meu propósito de vida. Ok? Então, e os ensinamentos são tremendos. Por isso é que eu disse, bem, aprender, esvaziar mais rápido, para saber melhor e poderes fazer melhor, porque faz uma grande diferença. E porque, obviamente, por causa da pressão, às vezes nós acabamos adormecendo um pouquinho o nosso lado empreendedor, a nossa veia empreendedora de negócios, e focamos muito naquela suposta a extensão, e nada errado, né, digamos, ou contra, da carreira, mas quando consegues conciliar, porque é possível, eu fiz isso também, o crescimento não consigo definir. Sim. É mesmo muito grande. É muito grande, né? A palavra de Deus vai dizer: visto um homem diligente na sua obra, visto um homem diligente no seu trabalho, então ele não estará perante os pequenos, ele estará perante os grandes. Quando nós olhamos para um homem e percebemos nele afinco, percebemos nele diligência, percebemos nele comprometimento, nós precisamos de entender que aquela pessoa vai ter resultados daquele posicionamento. Logo, se você assistiu esse episódio até aqui e você não encontrou nada que você deva rever em si, não no episódio, em si mesmo, se você não encontrou nada que você precisa de rever em si mesmo, então eu considero que você é uma pessoa arrogante, porque quando a informação, quando a comunicação é clara e quando a informação vem do coração da pessoa, nós sentimos. Então seja diligente consigo mesmo, seja diligente no seu propósito, seja responsável com as suas atitudes, com o seu posicionamento, como você olha para a sua marca, como você olha para a sua vida. Nós, Evoluir, somos muito gratos mais uma vez, Elder, por aceitares o nosso convite, por nessa agenda apertada, nessa passagem por Luanda, teres aceito o nosso convite. Nos sentimos privilegiados, porque eu sei que pelo menos nessa passagem ainda não foste para a televisão, ou já? Nessa passagem ainda não foste para a televisão. Então estamos mesmo privilegiados. E pedir às pessoas mais uma vez, fazer menção, sigam as nossas páginas, deixem like. O nosso objetivo é ajudar as pessoas a crescerem. Não sei se o Elder quer acrescentar alguma coisa. Sim, com certeza. Eu falo muito. Mas a boa coisa é que eu não falo à toa. Que não fala à toa, exatamente. Ainda as pessoas investem para eu falar. Isso é uma das melhores partes. Isso para dizer que, sim, o nosso objetivo, e é semelhante, é ajudar. Uma pequena distinção que eu faço é ajudar as pessoas que realmente também se queiram ajudar, elas mesmas. Uau. Porque por vezes as pessoas dizem, eu disse no início que é intenso. Nós temos que ter muito cuidado e ajudar as pessoas a melhor compreenderem, porque há pessoas que não continuam por vezes no erro, entre aspas. Em parte é possível que a culpa também seja de quem elas ouvem. Como eu disse há pouco tempo, não é só o que tu aprendes, mas é de quem tu aprendes. De quem tu aprendes. Então, eu como tenho esta missão como mentor global, consultor e palestrante, eu preciso de facto, não é sobre os títulos, não. Eu preciso de facto de ajudar essas pessoas, que aquelas que mais querem serem ajudadas, mais querem ajudar elas mesmas. Então, estas são bem-vindas aí em powerhelpmeelder.com. E porque antes de qualquer a seguirem no Instagram. Sim, as redes sociais todas. É só Elder The Mentor. É mesmo TH em inglês, The Mentor. Em qualquer uma das redes sociais, ou mesmo na Google, vai-vos conduzir. E se conduzir para uma, por causa do portal, vão ter acesso ao portal e vão encontrar as outras redes sociais. Mas eu termino dizendo o seguinte: não é somente sobre seguir. Eu sei que é uma rotina, mas siga-me nas redes sociais. Eu digo assim: siga se fizer sentido para vocês. Uau. Sigam se fizer sentido, porque eu posso ser considerado
bom ou mau, mas posso não ser, e claramente não sou para todas as Para toda a pessoas. gente. Bom. Há pessoas que vão se rever mais na tua comunicação, na tua ideologia, do que na minha. Bom. Então, as pessoas seguem se entenderem que faz sentido, é interessante, não porque o Elder posta, ou a equipa do Elder posta muito, mas porque vale a pena ir para o YouTube do Elder Felipe e para as redes sociais. Percebes? Há conteúdo gratuito, que não é propriamente gratuito, porque as pessoas acabam pagando ou investindo com a sua atenção. Com a sua atenção. Não com finanças, mas é isso que eu quis dizer. Então, tenham sempre clareza e procurem desenvolver o máximo. Não foquem, não, passa a expressão, morram muito na falta do cargo. Bom. Até porque o cargo não é a competência necessariamente. A pessoa pode não ter o cargo, mas se tiver a competência, vai chegar o momento. Bom. Ok? Vai chegar o momento da pessoa, se for o desígnio e se a pessoa trabalhar de facto para tomar posse. Ok? Tenho mais 5 segundos para dizer algo? Pode, por favor. Vou falar não só para os cristãos, mas para as pessoas de uma forma geral. E, claro, isso também vai tocar os cristãos. Falamos há pouco, aquela hora, sobre ousadia. Eu não quero que as pessoas fiquem confusas ou com meias palavras. Okay. Não temos tempo para falar sobre tudo, sim. Mas falamos de ousadia, não arrogância, que é sobre tu teres clareza suficiente, esclarecimento suficiente sobre quem tu és e quem te protege, de facto. Eu já debati algumas vezes com algumas pessoas, alguns clientes, que dizem, mas eu tenho muita fé, sim, eu aprendi e sei que as pessoas têm mais fé nas finanças e têm que desenvolver a sua fé mais na área da saúde. A gente conhece isto pelo Ministério, mas eu digo sempre assim, quando vem o meu Deus, eu disse que não vivo pelo que eu vivo ou sinto, eu vivo pelo que eu creio. Sim. Então não é minha força física, apesar de ser jovem, também, ainda mais ou menos bem atleticamente, fisicamente, mas é por aquilo que eu acredito que carregas. Que carrego e que eu tenho direito. Wow. Mas ainda não chegou. Já chegou, mas falta aquilo. Eu sei que eu vou alcançar. Wow. E a linguagem tem que mudar. Mas eu não consigo, eu não sei falar inglês. Não é sobre tu não sabes falar inglês. Eu ainda não sei falar inglês, mas eu acredito que se eu me dedicar, me empenhar, eu vou aprender. Tá vendo como é que isso muda? Então, falamos aqui no Evoluir, mindset, a mentalidade e a comunicação. Viste como é que eu resumi? Tem que estar em concordância, mas sempre atender à evolução. Então, esta ousadia é extremamente importante. Não basta dizer, eu tenho fé. Tens fé? Viva a fé. Demonstra que tu tens fé. Acredita. Até porque a fé sem obras é morta. Mas a situação está mal. A situação pode estar péssima. Quando Moisés conduziu o povo do Egito, o povo de Israel, melhor dizendo, para o deserto, já não havia saída. Se Moisés não acreditasse que tinha um Deus que era capaz de tudo e mais alguma coisa, nem ele sabia que Deus fosse abrir o mar, porque Deus não lhe contou. Exatamente. E quando as pessoas perguntam, mas então, se lá daqui a 2, 3 anos aquilo vai funcionar, o que eu estou a fazer? As pessoas podem se perguntar, como é que eu vou saber? Deus diz que porque Ele é que é Deus. Então, o nosso papel é fazer a nossa parte, que é confiar e agir. Não é só confiar, que eu tenho fé e cruzo os braços. Não. Tenha fé, trabalha. Sendo crente ou não, em alguma coisa tu acreditas. Em alguém tu acreditas. Alguma força superior. Faz, trabalha e, acima de tudo, seja íntegro. Melhore a tua comunicação. Dá feedback. Não julga sem antes validar ou perguntar. E o resto é big deal. O resto é acompanharem, seguirem, buscarem a mentoria, buscarem a Help Me Elder, estarem e continuarem ligados aqui ao podcast Evoluir, porque nós temos o compromisso de buscar convidados que agreguem valores para si. Então, vocês já sabem, eu sou Carlos Vilarinho, estamos juntos, até um próximo episódio e nós somos Evoluir porque ser é transformar-se. Estamos juntos. Estamos juntos.